Sejam bem-vindos ao Alta Conexão, ideias que conectam o futuro. Eu sou o Fabiano Bastos e estou aqui com meu amigo David Silva e hoje estamos com um convidado especial, o professor Eduardo Sodré, que é doutor em Inteligência Artificial pela Universidade Federal de Campina Grande. A nossa ideia aqui é trazer um bate-papo nesse tema que é bastante relevante hoje no cenário mundial, que é a inteligência artificial, e nada mais importante do que trazer uma pessoa que entende do tema. Por ser doutor em inteligência artificial, é porque ele já vem estudando esse tema há bastante tempo. Então eu e o David vamos conversar com o professor Sodré. Professor Sodré, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso primeiro vídeo do nosso canal, do Alta Conexão. A nossa ideia é realmente conectar pessoas interessantes para que traga temas na mesa, né, para a gente ter informações para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão nos assistindo. Professor Sodré, eu queria agradecer aqui a sua presença. A gente que tem uma formação de engenharia elétrica, né, todos fomos seus alunos, então hoje é uma honra ter o seu aqui como nosso convidado. O seu não, você, né? Nós já somos amigos, como nossos convidados. Então, vamos conversar essa pergunta, esse nosso bate-papo aqui, com uma pergunta bem simples. O que é que essa inteligência artificial que a gente tem ouvido falar tanto hoje na mídia, né? na televisão, internet? O que é essa inteligência artificial? Obrigado, Fabiano. Primeiro eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar inaugurando com vocês o podcast, né? A gente já acompanha o trabalho de vocês há muito tempo, né? Sabe dessa pegada de inovação que vocês têm, né, dentro do setor de energia, né? Já há bastante tempo. Então, para mim, que é uma honra, né, estar aqui com vocês e poder inaugurar o podcast, que eu tenho certeza que vai ter um grande futuro aí, né? Em relação a IA, né? Veja bem, IA é um grande mundo, né? Eu tenho feito algumas coisas com IA para o setor de energia, né? Então, é o que a gente diz lá na universidade e quando a gente trabalhava, né? Na Chesf, a minha especialidade é IA para o setor de energia, né? Sim. Então, às vezes você tem um especialista que é para reconhecimento de imagem médica, né? Isso é uma especialidade dentro da IA, né? Né? E a IA ficou tão grande, né? Foram desenvolvidas tantas técnicas que hoje é um curso de graduação por si só. Entendi. Não é isso? Com certeza. Então, e a gente já vem trabalhando com IA, como você lembrou, né? Já há bastante tempo e tem várias aplicações interessantes para a gente discutir aqui, né? Mas eu acho que o importante também é o pessoal conhecer esse outro lado da mesa aí, né? Vocês da Trifase, né? Qual é a história de vocês dentro do setor elétrico, né? O que é que vocês têm feito, o que é que vocês têm trabalhado, porque essa interface aí, né? Empresa, universidade, né? Essa conexão, né? É o que traz uns bons frutos, né? Não, com certeza. Inclusive, estou aqui nosso amigo David, né, que vai conduzir esse canal aqui com a gente nos próximos episódios. Será uma sequência de entrevistados, pessoas que a gente conhece, que tenham algum conteúdo para poder repassar e a gente debater aqui na mesa. Eu acho que o David poderia aí apresentar para a gente o que é que a gente tem feito aí hoje no nosso dia a dia dentro da empresa, né, da Trifase. Excelente. Primeiramente, bom dia aí à nossa audiência. Agradecer mais uma vez a presença aqui do nosso amigo, professor Sodré. Realmente é muito importante a gente estar buscando, né, trazer pessoas do setor que têm conteúdo, têm relevância, têm trabalhos prestados. São pessoas realmente que a gente sabe que pode contribuir e trazer informações de qualidade. A gente tem percebido, né, assim, no nosso segmento, no segmento da área de energia, setor elétrico em si, a gente sabe, brinca muito que é um segmento muito dinâmico, né? Que a gente sabe que aquela coisa que faz você ali tem mudanças constantes e frequentes e a gente tem que estar sempre se mantendo atualizado, conectado. E aí você sempre vai ter que estar encarando novos desafios.
E eu acredito, né, que a gente olhando hoje, a gente decidiu trazer esse tema aqui da IA porque a gente sabe que isso é para o setor de energia também fundamental. A gente sabe que a aplicação da IA, o professor Sodré vai poder falar melhor, ela é ampla em todos os sentidos, mas dentro do setor de energia a gente já tem visto bastante coisa que já está acontecendo. Então, assim, hoje, por exemplo, aqui dentro da Trifase, né, nós somos sócios e diretores da Trifase, da empresa de soluções, que é a empresa de gestão do mercado de energia, e da empresa de engenharia também. A gente já tem feito aplicações de IA para melhorar as nossas rotinas, através de programações, através de APIs, onde a gente usa a IA para gerar relatórios de qualidade de energia. A gente tem também feito algumas aplicações através de inteligência artificial para mapeamento, levantamento de oportunidades, de leads, né, para o negócio e gestão do mercado de energia. Depois a gente vai ter uma outra oportunidade para apresentar algumas ferramentas que nós estamos desenvolvendo aqui de tecnologia na Trifase. Uma delas é o Power Meter, uma ferramenta, é um aplicativo, né, que foi criado através de programação e inteligência para geração de lead. Nele a gente consegue ter uma conta de energia onde a gente visualiza a economia, se o cliente tem perfil para Mercado Livre, se o cliente tem perfil para entrar num projeto de geração distribuída, numa usina solar, para ter economia sem investir, se a conta dele tem a oportunidade de reduções. Então, assim, tem várias aplicações e a gente tem feito aqui, acompanhado isso, né, de perto, e tem buscado também estar atualizado e trazendo isso para o nosso dia a dia. Muito bom, David. Professor, recentemente eu nas redes sociais, estava passando ali na rede social e eu vi uma publicação do CREA, onde ele comemorava uma vitória do CREA, onde ele impedia os cursos de engenharia, né, por EAD. Eu acho que o EAD ele é uma ferramenta muito boa para a gente ter conexão, né, acesso principalmente pessoas que moram em lugares remotos, pessoas que têm dificuldade de locomoção. É uma ferramenta muito boa para estudo, mas para a área de engenharia, a gente sabe que nós passamos lá pela faculdade, estudamos aquela matéria, fizemos todo aquele trabalho. Realmente, eu entendo, é a minha opinião, que... Mas não foi ruim não, né? Não foi bom. Foi bom. Eu entendo, a minha opinião é que foi uma vitória para a gente, né? O cara tem que ir pelo menos ali, frequentar ali 50%, 60% dos cursos online. Então, a minha pergunta é o seguinte: a inteligência artificial, ela está substituindo a forma com que as pessoas pensam. Não sei se você concorda comigo. E eu sempre questiono aqui, quando eu estou viajando com o David, que a gente viaja muito junto às vezes, que para você saber utilizar a inteligência artificial, primeiro você precisa aprender a perguntar. Para aprender a perguntar, você tem que estudar. Isso. Como que hoje a universidade, eu estou falando aqui, você é o professor da Universidade Politécnica de Pernambuco, mas como que hoje a universidade está pensando de implementar essas rotinas dentro da vida do estudante, onde vocês também vão se blindar de que realmente o que ele está fazendo é do conhecimento dele e não está vindo ali de uma inteligência artificial, porque hoje a gente sabe que é muito fácil você chegar num chat GPT, num Grok, fazer os trabalhos, fazer relatório. Então, assim, vocês que estão ali na parte de ensino têm esse desafio de como que eu vou implementar isso na nossa rotina, para que o aluno também não deixe de utilizar essa ferramenta. Não deixe de utilizar, perfeito, né? Outro dia eu estava tendo até uma conversa nesse sentido com a aluna lá, né? Que ela disse: professor, eu acho bom a gente não utilizar, o aluno não utilizar o chat GPT. E eu fiquei calado, né? Ela falou, aí depois eu disse: não, mas eu sou favorável que os alunos usem. Ela tomou o maior susto do mundo. Porque é isso, né? Veja, era a mesma coisa há décadas passadas de você dizer: o aluno não pode usar o Google. Verdade. Calculadora, né? Não pode usar calculadora. HP, 48G, 50G. Não sei se tem isso aí, né? Não faz sentido, né? É o que vocês precisam. Então o David falou aí que vocês já estão usando na empresa. Então, não tem que estar preparado. Né? Ele tem que viver isso na universidade. Né? E como você lembrou,
a forma de avaliar o aluno muda. A forma de avaliar o aluno muda. Está entendendo? Senão, depois de ter passado algumas angústias tentando responder essa pergunta, eu botei lá até no meu site pessoal, né, exatamente um desabafo lá, né, de como a universidade vai treinar o aluno, né, como é que é a educação superior da engenharia com essas novas ferramentas, né. Então, vou dar um exemplo prático bem simples, né. Por exemplo, você está ensinando alguma coisa, isso todo professor passou no passado, né? Um exemplo antes do ChatGPT. Então a gente tem o antes do ChatGPT e o depois. É um marco, né? Eu sempre falo o seguinte, que o pessoal fala muito na internet. Antes do chat e depois do chat. É a revolução da máquina a vapor para a máquina elétrica. A gente está saindo ali de um universo. A gente pode até classificar que o que está antes do GPT, da inteligência artificial, é analógico. Agora que a gente está entrando para uma nova era digital, entendeu? Então, complementando aí Isso. O ChatGPT foi esse grande impacto, né? E às vezes a gente acha que a inteligência artificial começou com o ChatGPT. Já tinha uma inteligência antes, né? Como você falou. Já tinha um bocado de gente trabalhando e fazendo, e nas empresas já se aplicavam um tipo de inteligência artificial, não esse do ChatGPT. Mas voltando para aquele exemplo prático, né? Antes do ChatGPT, quando o professor estava dando aula, que estava lá falando, e tal, não sei o que, isso, aquilo, discutindo alguma regulação do setor elétrico, lá no mestrado, né? Perfeito. Da Escola Politécnica e tal, os alunos estavam lá no celular buscando a informação também. Sim. Tá entendendo? Sim. Isso. Validando, né? E é válido. E tinha professor que ficava chateado. Dizia, os alunos ficam no celular, tá vendo Netflix. Eu dizia, não, pô. Porque no meio da conversa o aluno dizia, professor, o senhor falou aí que a eólica, não sei o que, tem um desconto da TUST. Eu tô vendo no site aqui que não tem. É verdade. Tá entendendo? Isso é bom pro professor. Tá entendendo? Com certeza. Para o professor que está preparado, a gente viveu muito isso. Aí eu dizia, não, veja bem, cara, qual é o site que você está vendo? Né? Leia a informação completa, a gente fazia essa troca. Em que situação se aplica? Em que situação se aplica, não é isso? Claro. Vocês vivem isso no dia a dia com os clientes, né? Exato. Né? E assim, eu sempre falo também que a necessidade humana, ela faz que essas tecnologias sejam desenvolvidas. Então, veja, o que foi que aconteceu no setor de informática e de programação nos últimos anos? Houve uma escassez grande no mundo, tanto é que se você olhar aí há uns 4, 5 anos atrás, um aluno do quarto período de ciência da computação já estava sendo assediado por 5, 10 empresas. E, por consequência, o salário ficaram muito caro e inflacionou o mercado de programação no mundo todo. Então, veja, na hora que você tem uma necessidade, se evoluiu a questão da inteligência artificial, que a princípio, pelo que eu tenho lido, né, na internet, ela veio de início mais para a área de programação. Tanto é que se você olhar hoje no ChatGPT, no Grok da vida, ele mostra lá como ele faz a forma de pensar, né, que abre aqueles códigos. Então ele é muito bom para programação. Então é uma necessidade que hoje realmente está fazendo um fluxo reverso. A gente está vendo aí um movimento das empresas de IA cada vez mais necessitando menos de gente para trabalhar. E não é diferente também no setor elétrico, né, David? Principalmente nessa área de engenharia, que David que está lidando mais com essa parte de engenharia. E não é diferente também na nossa área de engenharia essa necessidade, né? Não, e o que eu comento muito assim com o nosso time, com toda a equipe, é que assim, até como o professor colocou bem, né? Então, isso aí é uma coisa, é um movimento. E não adianta, né, a gente tentar questionar a IA se está certo olhar o celular, se está certo pesquisar no chat GPT ou usar um prompt para ele otimizar o seu tempo. Eu vejo muito essa questão principalmente do chat GPT, que a gente usa bastante, né, o mais famoso, né, que veio de primeira linha aí nessa questão de trazer essa abertura, essa revolução da inteligência artificial. Eu vejo isso muito como respeito ao tempo. Porque a partir do momento que você consegue, né, fazer aquele prompt, treinar ele, preparar, você colocar aquilo dentro de uma rotina. Então, uma coisa que a gente, por exemplo, na engenharia perdia muito tempo, geração de propostas.
tem que fazer, otimizar, customizar. Então, a partir do momento que você coloca a inteligência para ela ler, entender o padrão, o comportamento, você consegue programar, então você consegue ter uma velocidade naquela produção, daquele material, daquele trabalho, e você deixa o tempo do profissional livre para que ele faça realmente a coisa que importa. O que é que eu chamo muita atenção? A gente trabalha no segmento comercial, na prestação de serviços, consultoria técnica. Então, acho que o nosso tempo, enquanto engenheiros, enquanto pessoas capacitadas, a gente tem que desfrutar desse tempo para prestar qualidade de atendimento aos nossos clientes, de estar mais atento à necessidade do cliente, de estar pensando em soluções. Uma solução técnica que atenda melhor, né? Que eu atenda, que eu esteja mais próximo. Então, assim, o trabalho que a gente repete, que a gente pode automatizar, colocar numa API, colocar numa forma de repetição através de uma maneira confiável, usando a inteligência artificial, eu entendo que isso é benéfico para a sociedade. E aí eu estimulo, nós estimulamos nossas equipes aqui que eles estudem, busquem conhecimento, e não adianta você ficar dizendo, não, a IA vai tirar o emprego, vai diminuir a contratação, vai tirar oportunidades. O profissional bem preparado, usando as ferramentas, ele nunca vai deixar de ser desnecessário. Porque, assim, capacitação, boa qualificação, conhecimento, isso a gente entende que não tem IA ainda que faça isso, essa relação, esse cuidado, essa interação, essa preocupação. Então a gente tem que entender que a IA realmente ela está aí para nos servir e nós possamos, né, nos qualificar cada vez mais para tirar o proveito e o uso dessas ferramentas. Isso. Aí fazendo um paralelo aí entre o que você falou, né, do profissional que está usando a IA dentro da empresa para poder liberar o tempo e fazer o que a IA não faz. Exatamente. É isso que a gente está querendo fazer dentro da universidade, tá entendendo? Perfeito. Quando a gente pede um trabalho para o aluno, hoje em dia eu peço um trabalho tipo assim... Aumenta o nível, né, do trabalho, né? Isso! Pede mais. Isso, é claro. Não é isso? É verdade. Você Você faz... pode cobrar muito mais Inclusive, eu acredito Não, que mas até não é para cobrar mais, né? Porque eles já têm o apoio do que era básico. Sim. Por exemplo, vocês Sim, tinham um produto de prateleira para todo cliente, porque não tinha tempo de pensar a solução específica Verdade. do cliente. Aí chegava lá com aquele produto de prateleira, às vezes o cliente dizia, poxa, eu acho que não é isso. Você não tinha Dá nem pra tempo de melhorar discutir, né? Sim. De melhorar, você dizia, não, pô, é esse daí, eu vai, eu fico. Muito bom, é. Na universidade é a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. A gente passa um desafio para o aluno, tá entendendo? E diz, ó, não me traga o que o ChatGPT faz, não, porque Sim. você vai fazer só o que o ChatGPT faz, lá fora não vão lhe contratar, vão contratar o ChatGPT. E Então isso, você tem que entregar isso, mais. Alberto, você tem colocado aí é muito importante, porque é o que o Fabiano falou também, né? A questão de fazer perguntas, de ter capacidade de questionar. Então, assim, a gente roda várias rotinas, principalmente questões normativas, questões legais, dentro da inteligência artificial. Mas a gente sabe que muitas coisas que vêm ali precisam ser filtradas, precisam ser melhor avaliadas, precisam ser corrigidas. Mas se você não tiver vivência, se você não tiver experiência, se você não tiver conhecimento do setor, como é que você tem capacidade de criticar, ou de ajustar, ou de sugerir, melhorar a entrega? E aí, até puxando um gancho nisso, André, eu queria até te ouvir, assim, nessa visão, o que é que você tem visto, como é que tem a universidade, as instituições acadêmicas têm se alinhado para que esse novo profissional, esse pessoal que vai sair da universidade, o pessoal que está se preparando hoje, o que é que a universidade tem proposto dentro de mudanças acadêmicas para que a gente tenha e possa ter esse profissional no futuro mais qualificado? Perfeito. Veja, a universidade mudou, né? Eu não vou entregar a idade da gente aqui, porque na época a gente era o quê? Era só quadro negro, nem quadro branco já, né? E olha que você foi nosso professor, então não vamos falar de idade não. Né? Tinha aquela universidade que a gente está acostumado, que era o professor lá na frente falando, e o aluno ouvindo. Precisava ser naquela época, porque a informação não estava disponível e nem tinha, né? O modelo de educação, né? E nem tinha essas ferramentas disponíveis que tem hoje, né? Então, isso impactou a universidade, né? E eu estou vendo a universidade mudar, falando de engenharia, né? Que é a experiência da gente, a Universidade de Engenharia, né? Ela está mudando exatamente nesse sentido de trazer as empresas, então já tem muito isso, tá entendendo? Importante.
certo? Trazer as empresas trazem o trabalho, trazem o desafio, trazem o problema. A gente está fazendo isso lá dentro, na disciplina de IA. A gente tem uma disciplina de IA dentro do curso de Engenharia Eletrotécnica. Ótimo, muito Tá entendendo? E a ideia, e tem outras iniciativas, mas falando exatamente dessa disciplina de IA, que é para eletrotécnica, é para energia, tá entendendo? Você tem uma turma muito forte lá de computação, que atende outros setores, né? Mas o setor de energia, como você falou, né? Tem conhecimentos específicos que você tem que poder melhorar o que a IA está te entregando. Então a gente traz a empresa para dentro da universidade, diz, ó, traz um desafio aí para botar os alunos para pensarem. Então não é mais aquela aula que o cara escrevia o quadro todo, né? Muito bom. Certo? E aí o aluno, é claro que é um problema simplificado, porque é uma disciplina de 6 meses, a gente simplifica o problema da vida real para dar tempo do aluno pensar de desenvolver alguma coisa. Professor, nessa linha, um empresário, um industrial que está nos assistindo nesse momento, eu achei muito interessante essa integração. A integração empresa-escola, ela tem que ser realmente muito incentivada, porque a escola é onde está a literatura, está o aprendizado, né? Onde está ali o conhecimento mais, não prático, né? É o conhecimento mais teórico, acadêmico. E a indústria não está prática. Então, quando eu sempre falo o seguinte, não existe uma coisa sem a outra, mas no dia a dia a gente vê que a gente tem muitas indústrias, inclusive trabalhando como a gente trabalha na área de gestão de energia, nós atendemos aí mais de 500 unidades consumidoras. Recentemente eu tive com o David em um cliente nosso que se questionou a possibilidade de fazer uma medição setorizada para ele monitorar o consumo de uma máquina, assim, assado, empresa grande, empresa gigante. Então, assim, é importante essa integração e eu queria que você falasse aqui para quem está nos assistindo como que essas empresas podem procurar a universidade, se existe um canal, se é diretamente com você. Algum programa, né? Porque, assim, é importante também a gente entender que, do outro lado, às vezes o empresário não sabe nem que tem essa possibilidade, né? De investir também na tecnologia e ter esse conhecimento de vocês, que para mim, é o melhor conhecimento que existe, que quando o cara está ali com 18, 20 anos, 22 anos, ele está no pico da produtividade intelectual, né? Assim, da criatividade. Da vontade de aprender, de trabalhar. Se você vê essas startups hoje, muito menino novo, a maioria foi com esses meninos novos. Então, como que o empresário hoje ele consegue acessar, conversar com a universidade, propor alguma coisa? Você tocou em duas coisas bem importantes aí, né? Realmente, duas coisas bem importantes. Primeiro essa, né, da universidade e da empresa ser uma coisa só, né, que a gente sempre acreditou, né. Como o David falou, lá na universidade a gente tem mais tempo para criar, né, o conhecimento que ainda não foi criado e um pouquinho além do ChatGPT e usar o que ele está trazendo. E outra coisa que você tocou é que existe ainda essa distância, né, porque não tem essa cultura do empresário chegar lá. A universidade criou meio que essa cultura de, né, ficar numa torre de marfim e tal, que não é o objetivo da gente lá no curso de eletrotécnica, de nenhum professor. Então, veja, tem várias iniciativas acontecendo, oficiais, sim, certo? Sim. Mas o que eu recomendo é o seguinte, cara. A relação humana, o contato pessoal ainda é importante. Então, passa um e-mail, tá entendendo, para o professor, entre em contato, pega o WhatsApp com quem tu conhece, tá entendendo? A gente vai atender, cara, a gente vai falar, tá entendendo? Às vezes tem professor que é mais ocupado ou não, né? Demora um pouco para responder, mas é o desejo da gente também. Com certeza. Existem iniciativas dentro da universidade que hoje em dia, vamos dizer assim, o professor, mesmo aqueles que não gostam ou têm pouco tempo, eles são obrigados a trazer a empresa, né? O que a gente chama de extensão. Então, a universidade hoje tem essa preocupação, por causa de todas essas mudanças, de sair dos muros, não é só ficar lá esperando e dando aula para aluno. Né? E assim, eu vejo, a gente tem recebido muitos estagiários que hoje já são profissionais já formados aqui na empresa,
que trabalharam na Poli Júnior, acho que é Poli Júnior. Também tem a É Poli uma Júnior. empresa que eles já começam a trabalhar ali, eu acho que é muito Isso. interessante isso, deveria ter um investimento maior, né, Tem a nessa Poli questão. Júnior. E assim, para a gente entrar um pouco aqui no tema da inteligência artificial no mercado de energia, eu queria levantar um ponto que eu fico pensando assim, que eu acho bem interessante. Você imagina que há uns, acho que 10 anos atrás, não sei, David, eu e David estava lá trabalhando na CPFL e a gente foi em Campinas e a gente se deparou lá com um carro elétrico, né? Assim, foi, rapaz, olha que negócio fantástico, a gente tirava foto com o carro elétrico, um negócio assim que você... Tanto é que tinha um negócio lá que a gente disse, vamos marcar que eu quero andar num carro elétrico, né? Eu quero andar para ver como é um carro elétrico. Outra coisa que a gente via muito falar lá, que era a questão do Smart Grid. Então, o que era esse Smart Grid? Nada mais era do que um medidor que enviava informação a tempo real para a concessionária de energia. Então, a concessionária hoje ela tem ainda, não sei quantos por cento, não vou nem chutar o número aqui, que ainda tem uma pessoa que vai lá, porta a porta, fazer a coleta de informação. E o Smart Grid seria aquele medidor que seria comunicado ali diretamente com a concessionária. Então, veja, o conceito de Smart Grid, na minha opinião, ela já mudou. Porque eu acho que não é mais simplesmente não é só a informação não sentido, coletar informação. Porque, veja, durante esse tempo, carro elétrico já é um negócio assim que, se a gente chamar um Uber aqui, de 5 Uber, 3 já é elétrico. Veja como a evolução foi rápida. Né? Quando a gente olha para o consumidor, veja, em 10, 15 anos, o consumidor hoje ele já é consumidor e gerador de energia. Então imagina, o carro elétrico tem uma bateria. A bateria que o carro elétrico carrega é um inversor que ele pode ao mesmo tempo ser carga e ser gerador, e ser bateria, e ser bege, e você tem uma usina solar no telhado. O grid ficou muito mais smart. O grid ficou muito smart. Então, a inteligência artificial, o que é que você acha? Que eu acho que é uma pergunta que eu já estou afirmando, né? Que o que se tem feito hoje no Brasil, eu sei que no mundo já existe tecnologia pronta, mas eu sempre falo o seguinte, que o brasileiro, para mim, é da raça mais inteligente que existe no mundo. Tanto é que tem uns memes na internet que fala esse nem a NASA pega, não sei se você já viu. Agora a NASA pega. Agora o cara inventa um helicóptero, o cara inventa um sistema de automação. Então, assim, o que é... Porque, veja, cada sistema elétrico é diferente. Cada país tem um sistema elétrico diferente. E regras diferentes. Regras diferentes. Também. Então, por exemplo, precificação diferente. Um tem mais térmica, um tem menos renovável, um tem mais hidráulico. O Brasil, eu sempre digo o seguinte, é um sistema elétrico mais complexo que existe no mundo. Eu não vejo outro no mundo. Se existir, você fala aqui e me diga. Então, assim, como que no Brasil a gente poderia aproveitar para a inteligência artificial essa característica natural que nós temos Mas na linha do Smart Grid. Na linha do Smart Grid. Eu sempre falo o seguinte, Smart Grid lá na casa, na residência, no pequeno comércio. Vai chegar no Brasil. A gente tem acompanhado isso nos outros países, né? E vocês que são da área de tecnologia também sabem, às vezes as novidades acontecem lá e a gente tem que trazer para o Brasil, adaptar para as regras, para as formas de precificação. Então, vai chegar esse Smart Grid que você falou, mais evoluído, né? O microgrid, o Smart Grid. Lá a gente tem acompanhado muito, principalmente na Inglaterra, né? O pessoal fala muito da Austrália, mas a Austrália adapta muito também o que a Inglaterra faz, né? Natural. Né? E lá na Inglaterra é exatamente isso, já está funcionando, né? E a turma já usa IA. Você tem acompanhado também, né? Eu acho que é por isso que você levantou essa pergunta, e eu estou muito entusiasmado com esse tipo de trazer o varejo, o consumidor residencial com seu veículo, com sua bateria, com sua fotovoltaica, para poder melhorar a operação do grid, para poder fazer negócio de energia, para poder comprar e vender, né? E lá fora já tem empresas especializadas que usam IA, né? Que não é nem o ChatGPT, tipo assim, é aquela IA, vamos dizer assim, que que fez o ChatGPT existir, a rede neural artificial, tá entendendo? É o algoritmo de otimização,
né? Isso vai chegar no Brasil, né? E a gente tá correndo atrás lá na universidade com alguns projetos de pesquisa que a gente está tentando colocar de pé, né, para algumas distribuidoras. Isso é importante, né? Assim, até falando hoje, você vê até o perfil de consumo de energia, a forma como a gente se comunica com os nossos aparelhos eletrodomésticos dentro de casa, né? Hoje, muitas casas você já tem algumas tecnologias de IA para ligar alguns aplicativos, para você pedir para tomar alguma decisão, né? Mudar um canal de uma TV, ligar um ar-condicionado. Você já tem hoje tomadas inteligentes que você tem um IP que você pode controlar a temperatura, você pode ligar, desligar determinados equipamentos. E aí a gente já começa a entender que essa questão do grid smart, ele já está começando a acontecer em algumas residências. A gente percebe, né, Sodré, que assim, isso era uma coisa antes que era muito caro, inacessível, mas hoje se você começar a planejar isso aí, você começa na micro, né, na residência, isso vai também se estender ao medidor, onde o medidor vai ter o perfil de consumo, onde ele vai monitorar o perfil de carga, possíveis falhas da rede. Se você entrar numa operação assistida num critério mais crítico, né, ele consegue também prever e monitorar algumas coisas com o uso da inteligência artificial. E a gente tem que acompanhar essas novidades. Dando um exemplo prático lá que acontece na Inglaterra, que eu achei interessantíssimo, eu falei para alguns colegas, e eles não tinham ideia, colegas da área de energia, né? Antes de falar desse caso da Inglaterra, tem países que têm preço horário de energia negativo. Sim. Não é verdade? Vocês conhecem. É mais caro você injetar na rede do que mais caro, ou seja, você paga para gerar e recebe para consumir. Sim. Acontece, né? No Brasil ainda não chegou, então essa história que vai chegar. E esse caso da Inglaterra que eu estava falando com alguns colegas que eles acharam que é surpreendente, que eles não conheciam, cara. Empresas varejistas, né, que vendem energia para o consumidor residencial, porque lá na Inglaterra o consumidor residencial é obrigado a estar numa varejista, né? Sim. Lá eles chamam de supplier, né? E nos Estados Unidos eles chamam a varejista de retailer. Mas lá essa varejista, para alguns consumidores, tá entendendo? O cara disponibiliza o carro dele, isso já está acontecendo, disponibiliza o carro dele quando chega de noite em casa para a varejista controlar o carro. Modular. Isso, tá entendendo? Fazer o preço horário ali. Isso, porque às vezes a distribuidora física, ela precisa que uma determinada carga diminua ou aumente para não ter congestão da rede, então ela paga para o varejista esse controle, e a varejista controla o equipamento do cidadão lá, o carro. Então, lá na Inglaterra já está acontecendo, cara. O cara chega de noite, bota o carro lá, disponibiliza pelo celular. Já é o pacote da varejista, a Octopus, que é famosíssima, né? Tá entendendo? E o cara, em vez de estar pagando energia elétrica, ele está recebendo. Ele não paga mais. A gente acha bonito diminuir a conta com a fotovoltaica no Brasil e pagar menos, pagar o 100. Não, lá na Inglaterra o cara já está recebendo. Você vê que negócio engraçado, Sodré, é que eu venho pensando nisso, eu venho comentando isso com o David, de vez em quando a gente está almoçando ali, a gente vem pensando nisso faz muito tempo aqui no Brasil, para ser aplicado aqui no Brasil na prática, né? E é aquela história, você vê que já está sendo feito no mundo. E é interessante para a gente que está aqui no Brasil, porque se a gente fosse colocar o Brasil hoje numa escala de evolução na área de comercialização de energia, não estou falando na área de geração, de transmissão e distribuição, eu acho que em termos de geração, distribuição e transmissão, nós damos aula, né? Porque você pegar a energia e transmitir com 3.000, 4.000, 5.000 quilômetros de distância, controlar hidráulica, com térmica, com eólica, com solar, com todo tipo de energia que você imaginar, com geração distribuída também. Então, eu sou um admirador do operador nacional do sistema, o ONS. Acho que lá os profissionais são muito bem qualificados, apesar dos problemas que nós temos. Não tem nada no mundo que não tenha problema, né? Todos os setores. Mas vídeo apagão da Espanha. Mas o que eu mais acho interessante nessa questão na escala da comercialização de energia, o Brasil ainda está muito atrás. Veja que a proposta agora, com a medida provisória 1.300, que foi publicada, assinada no dia 21, né, pelo presidente. Agora em maio, né? Em maio,
está sendo mexido no texto aí ali ainda na Câmara e no Senado, ela permite a liberalização do mercado em 2027 para todos os consumidores. 2026, eu acho que B3, né, que é o CNPJ. Mas veja que a proposta em si, ela fala um pouco ali de que vai dar uma liberdade para as distribuidoras fazerem não estudei o detalhe modos de tarifas. da medida, não. Mas, veja, o consumidor que tem um carro elétrico, que tem uma energia solar, ele não tem uma clareza ali ainda, nem quem está investindo no mercado, de que se eu vou poder realmente fazer isso, como que eu vou ser beneficiado, né? Sim. É uma relação ainda muito eu como vendedor de energia. Eu como vendedor de energia, porque veja, o que a Inglaterra está fazendo hoje já é possível ser feito aqui no Brasil. Por quê? O preço aqui já é horário. Eu não sei se o preço lá é horário, se é por minuto, se é por segundo, realmente eu não sei. Acho que eles já estão passando para 15 minutos. 15 minutos. Né? Então é uma coisa muito mais sensível. O preço já é horário. A forma que ele se conecta também é parecida com aqui, porque o consumidor hoje, abaixo de 500, ele tem que ser representado por uma varejista aqui no Brasil. E também será para os consumidores de baixa tensão. Então a relação já existe. A precificação já existe. O que falta mesmo é uma legislação que defina essas regras, né? Principalmente no Brasil, questão tributária, você vai pagar imposto que não vai pagar. Sim. O que é um problema menor, né? Assim, menor, isso. A gente que é da área técnica, a gente sabe que a regulação, quando o pessoal quer resolver, a gente resolve. Agora veja, Fabiano, às vezes a gente tem muito essa angústia, né? Poxa, lá fora já está fazendo assim, né? Por que a gente não está fazendo aqui no Brasil, né? Aí veja, quando a gente olha para a história da Inglaterra, né? O consumidor, aí você diz, poxa, a Inglaterra está fazendo um negócio legal. Só que teve um amadurecimento cultural e não só tecnológico. Sim, com certeza. Né? Quando você olha, poxa, pronto, vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês acham que o consumidor residencial na Inglaterra, em que ano ele se tornou livre? Tipo assim, houve uma legislação que disse... Eu acho que faz muito tempo. Deu um chute aí. Tanto que eu acho que quem está lá na Inglaterra... Sem pesquisar. Sem pesquisar no chat GPT do Google, eu vou dar um chute aqui. Deu um chute aí. Mas eu acho que 1970 alguma coisa. 80, por aí. O chute de vocês chutaram muito, bem longe. Não, veja. No Brasil... Em 70 não tinha nem computador. Não tinha nem computador. Esse aí foi longe. Ele não quis errar mesmo, né? Bota lá na Segunda Guerra Mundial. A gente não está tão atrasado assim não, né, Sodré? Não, tá não. O consumidor residencial inglês, ele se tornou livre, poder comprar a energia de quem ele quisesse, no final da década de 90, cara. Sim. Muito tempo. Tá entendendo? No final da década de 90 não tinha nem medidor. 25 anos, no mínimo, 25 anos. Não tinha nem medidor horário, nem o medidor, esse smart meter de mandar horário, a informação para a distribuidora tinha, pô. Entendi. É verdade. E ele já podia ser livre. Ô Sodré, é verdade que lá na Inglaterra... É um amadurecimento. Né? Eles podem comprar energia, igual compra cartão de telefone na farmácia. Teve uma época pré-pago. Tinha. Hoje em dia eu não sei se é o mais comum, mas na época, quando houve essa desregulamentação, no início dos anos 2000, houve esse tipo de modalidade. Mas hoje em dia não é mais comum, não, né? Ô, Sodré, aproveitando esse gancho da comercialização, que a gente está falando um pouco sobre os modelos, né, internacionais e como o Brasil precisa evoluir também nessa questão da adequação para que haja realmente uma abertura do mercado de energia de uma maneira equilibrada. Eu gostaria até de que você comentasse um pouco, até para a gente poder passar para nosso público, para a nossa audiência, como hoje você enxerga, né, o que a gente já pode utilizar, o que já tem disponível de tecnologias de inteligência artificial, pensando na comercialização de energia elétrica. O que é que você entende que a gente já pode colocar, qual o estado de amadurecimento, o que é que a gente já pode pensar nesse momento? Para o varejo, você diz. Eu penso para o trader, varejo, o mercado em si. O mercado em si, né, como um todo, dentro da inteligência artificial, auxiliando aí essas tomadas de decisão, seja para modelos de previsão de carga, seja para modelos de segurança, seja para riscos, né, do setor de comercialização, o próprio trader também. Se já tem alguma aplicação, o que é que a gente pode esperar aí no curto intervalo de tempo? Isso.
Bom, começar focando pelo trader, né? Que é, Sim. vocês conhecem aquela. Bom, antes da gente falar do trader, é bom vocês darem. Porque nem todo mundo sabe o que é o trader de comercialização. Trader, Dá uma. É verdade, Rapaz, é verdade. trader, porque é uma coisa chata, a gente uma... fica ouvindo no YouTube, os caras ficam num nível muito É, alto, né? é verdade. A gente fica É sem injusto. entender. Eu sempre Diga aí o que eu sou um cara que eu não gosto muito de misturar português com inglês. Eu gosto mais de falar em português. Certo. Até porque eu não sou muito bom no inglês também, né? Então tem que buscar as palavras em português. Na verdade, existe mercado de compra e venda, entendeu? Então, no meio do mercado de compra e venda, existe um agente que faz ali uma intermediação. É o que a gente chama de trader, né? É o cara que está comprando de um gerador, vendendo para o consumidor, comprando de um comercializador, vendendo para outro. E essa operação a gente chama aqui no mercado de trader. Né? Pronto. Trader E faça um paralelo com o mercado financeiro, o trader de ação. O que eu sempre falo é o seguinte: o mercado financeiro ele tem uma liquidez infinita, vamos dizer assim, né, em relação ao que a gente fala de energia. Por quê? Na hora que se você quiser comprar um dólar, se você quiser comprar um dólar agora, o dólar está disponível, você comprou, pagou. Se você quiser comprar uma ação, dependendo do tipo de ação, por exemplo, uma Petrobras, uma Eletrobras, são mais negociadas, né? Instantaneamente aquela operação está lá. Se você quiser fazer uma boletagem hoje numa BBCE, que é uma câmara de um balcão uma bolsa hoje, de energia. uma bolsa de energia. Como a B3 é uma bolsa de ações, como a B3, a BBC é tem a uma BBC, bolsa. você não tem aquela liquidez, você não tem aquela liquidez instantânea. Isso, a falta de liquidez instantânea, ela até oculta quem são as contrapartes. Porque veja, se você for na bolsa de valores hoje, todas as contrapartes são visíveis. Então ninguém compra e vende escondido. Concorda comigo? Então as ações estão nominais, quem está vendendo, quem está comprando, quem comprou, quem vendeu. Na BBC é diferente. Você não consegue enxergar as contrapartes. Você só vê as ofertas e lá você clica, claro, você libera crédito antes, né, para a empresa. Mas assim, esse que é o famoso trader. Na verdade é compra e venda. Compra e venda. Compra e venda, Pensando nessa questão assim, até de educação mesmo, né? De, como o Sodré falou bem, né? Lá na Inglaterra teve todo um trabalho, em primeiro lugar, de educação da população para a abertura do mercado livre. Então, o cara poder entender. Então, hoje, né, o que é que o mercado livre a gente tem? Consumidores, todos os consumidores que estão ligados em média tensão, que é a média tensão? É o cliente, né? A maioria industrial, comercial, né? Que são cargas maiores que possuem uma subestação própria, né? Que se ligam num nível de tensão que é, digamos aqui no nosso caso aqui de Pernambuco, a partir de 13,8 kV. E aí na nossa residência nós somos consumidores de baixa tensão, estamos ligados em 380, 220. Então, para esse consumidor da baixa tensão, ele ainda não tem acesso ao mercado livre de energia. Mas qualquer consumidor que já esteja com a subestação e no nível, né, de tensão maior, ele já pode acessar. E aí qual o benefício de acessar esse mercado? Ele vai estar podendo escolher o seu fornecedor de energia, ele vai poder decidir pela compra da energia. Hoje você está conectado a uma distribuidora, então a distribuidora ela tem seus reajustes, suas revisões tarifárias, tem seus encargos que são disparados em formas de bandeira amarela, vermelha, por sinal agora estamos esse mês na bandeira vermelha, não é isso? Então, então você não tem muita alternativa para poder fazer uma compra, você não tem o trabalho ativo de escolher um fornecedor, de escolher uma fonte, de escolher um desconto, coisa hoje que é acessível para o consumidor do grupo A. Então, aí nesse intervalo aí você entra, né, com a questão da compra, da venda de energia, período, durações de contrato, preços, condições de pagamento, condições de reajuste, e aí é onde entra o trabalho do trade, né, que a gente pulou logo assim, fala aí do trade, o que é que o trader pode fazer na comercialização de energia. Eu acho que agora ficou um pouco mais esclarecido, mais claro, né? E aí agora a gente pode entender o que é que esse trader com IA, como é que ele pode trabalhar aí no setor de comercialização. Para deixar a pergunta mais encorpada, eu acho que você poderia falar dessa parte de compra e venda, mas também imaginando o nosso modelo de precificação do Brasil, porque para quem está nos assistindo agora nesse momento, existe um modelo de precificação, onde se calcula o preço de liquidação, né? O preço da energia hora a hora. Hora a hora.
E você quer fazer um paralelo com o consumidor livre, que tem que comprar energia conforme o David falou, com o preço hora a hora. Isso, assim, como que a gente... Como E onde a inteligência artificial ela pode entrar nisso aí? fazer o meio de campo, né? Para ajudar o consumidor a Ah, escolher uma oferta de energia de uma maneira adequada, trabalhar numa questão de uma pesquisa de tomada de preço, trabalhar na questão isso. da equalização de Essa preços. pergunta a gente não combinou não, né? Você está É, fazendo a pergunta. Já existe Não, alguma tô linha de brincando. estudo disso? Tem. No Tem. Engraçado. Veja, especificamente para o consumidor. Quer dizer, um problema, uma vez que a gente discutiu com a comercializadora aqui de Recife, era a história do consumidor. Porque, como o David falou, cada contrato tem suas flexibilidades, né? Suas Aquela história das condições comerciais, né? condições comerciais, flexibilidade, percentagem de flexibilidade, que a gente não vai entrar no detalhe agora, mas cada Sim. contrato tem suas especificações, tem as sazonalidades e tal. Então, a ideia que uma vez a gente trabalhou, né, e saiu o que? Saiu... esse a gente ainda nem publicou, né, mas era especificamente, era um consumidor, a comercializadora queria descobrir um contrato com a melhor percentagem de sazonalidade para atender aquele consumidor. Uhum. Tá entendendo? Então era um problema de otimização. Você Sim. pegar a carga mensal do consumidor e descobrir o contrato que tinha a melhor flexibilidade, sazonalidade, as condições contratuais que se encaixavam melhor para aquele consumidor. Uma forma de você atender melhor o seu cliente, Certo. especificamente nessa linha. E aí a gente fez lá o programa em Python para achar essa otimização. É um tipo de IA, Sim. tá entendendo? Veja bem, aquilo que a gente começou discutindo. IA não precisa ser só o chat GPT, que hoje tem muita gente que acha que IA é só o chat GPT, mas tem muitas técnicas matemáticas que estão dentro dessa grande família de IA, Sim. tá entendendo? E que ajudam o dia a dia, ajudam esse tipo de decisão que você diz assim, quando você vê, você diz assim, poxa, mas é tão simples, e isso é muito bonito na IA. IA não é complicado, né? Assim, você fazer um chat GPT, tudo bem, é bastante complicado e custa Muita muito dinheiro, informação, né? Mas mas tem muita coisa pronta, né? e é gratuito, né? E está no Python, e Sim. você automatiza, como vocês estão usando o chat GPT, você pode usar a rede neural artificial de uma forma simples, Sim. prática e objetiva para resolver um problema desse tipo. Eu lembro que quando eu fiz faculdade, tinha uma disciplina lá na Federal, que eu sou da Universidade Federal de Pernambuco, que era o professor Ronaldo, que era... Professor Ronaldo Aquino, não é isso? Ronaldo Aquino, isso. Tricolor, né? Gente boa. Boa. Dá um abraço pra ele aí, que ele Um vai abraço ver pra a gente, ele. viu? Se ele estiver vendo aí, saudações Vai ver. rubro-negras pro senhor. Conversei, eu acho que algumas semanas atrás com ele. Que ele dava uma disciplina de redes neurais artificiais. Aí veja, Isso. Foi o doutorado dele também. quando eu me formei, eu fui trabalhar numa... A gente tava junto em Campina Grande, É verdade. fazendo doutorado com Olha ele. aí. Ele só tem um problema, que ele é Gente rubro-negro, tricolor doente. Eu não diga isso que eu tenho que me embora. Deixa essas questões aí, pai. Mas eu gosto muito dele. E aí eu me lembro que a gente estudou lá uma rede de neurais artificiais e ele já, rapaz, fazia tempo que o Ronaldo mexe com isso, viu? Isso aí faz 18 anos que eu sou formado, deve ter pelo menos 20 anos. Você falou que eu fiz o doutorado, mas não falou o ano, né? Tá revelando as ideias. Mais ou menos essa época. Aí você veja que naquela época a gente falava muito, eu vou esquentar um pouco aqui o nível da conversa, né? Ir para a parte mais técnica, de regressão linear, esse tipo de coisa. Quando eu fui trabalhar no Unibanco, que eu fui trabalhar na área de risco, né? Risco operacional, e eles utilizavam muitas ferramentas lá de regressão linear. A regressão linear, ela é uma formulação matemática, né? Isso. E eu vi que lá dentro do sistema que eles utilizavam lá, que era o SAS, é utilizado no setor financeiro. Service, né? Tinha lá uma caixinha chamada redes neurais artificiais, só que ninguém no banco usava. Isso foi em 2008, eu acho. E aí, com esse meu conhecimento, a gente fazia muito em MATLAB lá, né, na época da faculdade, eu peguei aquela caixinha, entrei dentro dela e comecei a implementar. E a gente até fez lá na época, 2008, veja.
algumas rotinas. No setor financeiro já está Setor financeiro, Está mais adiantado do que o fazer setor de fazer energia. conciliação bancária na época, porque o cara tá na agência, cadastra as contas erradas, bota o nome das pessoas erradas. Então esse negócio é um negócio que vem de muito longe, só que agora realmente, para quem está sendo usuário final, agora tá bem mais popular, né? Isso, tá bem mais prático também de utilizar. Prático, porque antigamente, para você mexer com inteligência artificial, tinha que utilizar MATLAB, tinha que utilizar programas específicos, Python, para você ter linha de código. Hoje você chega numa tela visível, um chatbox, você fica conversando. Pode. Agora Sodré... Agora, eu estava vendo aqui o negócio, ver que coisa interessante. Não sei se foi proposital. Redes neurais aí, ó. Pois é. As conexões neurais, né? Vocês botaram... Isso daí a gente usa muito com neurônio, né? Essa imagem aí, ó. Eu acho que isso aí vamos dar um voto aí ao nosso... Vamos dar um voto aí. A agência 916 aí, que realmente os caras foram muito bons na ideia. Aí a galera vai por trás, viu? Vamos até deixar, né? Gostei, né? Não, ele explicou aí que são conexões mentais, né? Isso é o neurônio. Aí quando se você botar a imagem de neurônio, que sai isso daí. Mas, Sodré, veja só, imagine que quem está nos assistindo agora nesse momento é um aluno de uma... Não vou falar só de engenharia não, porque esse negócio vai entrar em todas as áreas. Medicina... Já está adiantado. Está mais adiantado. Você fala o seguinte, verdade. Esse é um casamento que você não tem escolha. Ou você se casa com esse negócio, ou você está fora, né? Eu estava conversando com um amigo meu que tem mais idade, na academia de manhã, e aí eu perguntei para ele assim, rapaz, esse negócio de inteligência artificial vai acabar com o mundo. Ele faz nada, rapaz. Em 1970, quando falava do computador, dizia que o computador ia acabar com o mundo. Chamado de cérebro eletrônico. Se a gente voltar mais para trás, quando se criou a eletricidade, as empresas de gás lá no mundo, elas investiam pesado para que as pessoas não utilizassem a eletricidade. Veja, botava um macaco, dava um choque no macaco em praça pública, derretia o macaco no choque. Você quer isso para sua casa? Então, assim, e hoje ninguém consegue viver sem eletricidade, ninguém consegue viver sem computador, e está todo mundo vivendo e está tendo emprego. Então, assim, é uma questão de adaptação. Agora, para um profissional hoje que está recém-formado ou que já está formado, para um aluno, que ele quer não apenas utilizar um chat GPT como a gente utiliza hoje. Qual seria a sua orientação para esse primeiro passo? Onde é que ele poderia começar? Isso. Para todo profissional, né? E especificamente para o profissional de engenharia, né? É o que a gente chama de alfabetização da IA, né? Tem muito mais coisa além do ChatGPT. O ChatGPT pode lhe ajudar muito também a descobrir vários tipos de aplicação desse tipo, mas essa alfabetização, assim como existiu a alfabetização digital, não é isso? Todo mundo vai ter que ser alfabetizado, e quanto melhor você for alfabetizado naquele assunto, você vai poder aproveitar melhor, não é isso? Então, é o que eu recomendo. Alguma linguagem de programação para ele começar a estudar? Veja, eu acho que a alfabetização, aí você já está indo, vamos dizer assim, no nível do já foi para o ensino médio. Já foi para o ensino médio. Eu estava falando de alfabetização. Ele já quer. Quando eu estou falando de alfabetização, não é só você usar o ele tem que aceitar que esse negócio é bom para ele, né? Isso, é bom para todo mundo. É bom para todo mundo. Mas abrindo um gancho aí mais social, veja. Todas essas evoluções tecnológicas que teve, tem um trabalho de um economista maravilhoso, que o Daron Acemoglu, lá do MIT, que ele ganhou até o prêmio Nobel agora, que a gente não pode esquecer também que a evolução tecnológica, ela não é boa por si só. Então a gente, como ser humano, como sociedade, tem que fazer ela ser boa. Sim. Então existe uma luta social aí de dizer, pô, vamos usar, né? De uma forma boa, vamos se organizar, né? Se você deixasse qualquer maluco pegar a bomba atômica e sair estourando por aí, não ia dar certo. A sociedade, de certa forma, se organizou e tem países que usam muita energia nuclear. Não é? Então, com a inteligência artificial, vai ter que passar por esse processo social também. Mas voltando para a questão prática do cara que está vendo essa revolução e não quer ficar de fora. Não é isso? Sim. Não é isso? É o que a gente chama de alfabetização da inteligência artificial.
Então, acham tem muita coisa boa no YouTube de inteligência artificial, vai dar um trabalhinho para você achar uma coisa boa, mas entre em contato com a gente, vai deixar Vamos deixar de vocês o aí. contato do... Pronto. Entre Pode passar o com a e-mail gente. de lá para um e-mail, um contato, né? Acho que o telefone fica muito aberto Da assim. universidade. Pode. Um e-mail padrão da Pode, universidade. e-mail, Vamos colocar aqui LinkedIn, LinkedIn. na tela aqui. Depois vocês botam aí. Pode ser até um QR Code, que hoje tudo é fácil com QR Code. Pode também, pode. Porque veja, hoje em dia o E-mail, cara não sabe nem telefone, ler, áudio, então o QR Code ele... sinal de fumaça, pode tudo. É. Pode, não tem estresse não. Vamos Então, fazer isso então. Tem essa alfabetização, tá entendendo? De você entender, por exemplo, tá aí um ótimo exemplo que você deu. Energia elétrica hoje todo mundo usa, Com certeza. não é isso? Sim. No ensino médio, você tem lá o que é tensão, o que é corrente, o que é resistor. Aí eu estou falando nesse nível. Tem esse nível para IA também, tá entendendo? Sim, que ajuda você, se você quiser depois se aprofundar, aí você vai para essa linha aí de realmente programar e botar a mão na massa. Né? Implementar isso, né, Sodré? Implementar. E é simples, viu, pessoal? Por incrível que pareça, a gente fala assim, a gente pensa que é uma coisa complicada. Não é não. É muito simples de você programar, muito simples de você usar. Tem aplicações simples, práticas, objetivas, que dá ganhos reais. Tá entendendo? Não precisa só, eu vou ter que fazer um chat GPT. Não é isso, não. Antes de David fazer essa pergunta, David, eu pego esse gancho aqui. Tudo que a gente vem falando aqui, a gente conversa no nosso dia a dia, né? E David, ele sempre fala o seguinte: David é um cara que, para quem não conhece, ele não era muito chegado nesse negócio de programação, e eu vejo que ele conseguiu, através da inteligência artificial, quebrar essa dificuldade que ele tinha de fazer as coisas. Eu acho que ele usa mais coisa do que eu lá no inteligência artificial. Mas veja, existe uma coisa que as pessoas ainda não entenderam, principalmente as pessoas da área técnica. Muitas pessoas não entenderam. Porque, veja, há um tempo atrás, a gente programava a automação. Em que sentido? Eu quero criar uma máquina para separar garrafa vermelha de garrafa branca. Na fábrica. Então você fazia uma programação, fazia um código, né? E esse código executava essa tarefa, porque para o computador ou é uma coisa ou é 0 ou é 1. Não existe nada diferente do que isso. Se programava, se colocava no hardware, né, para executar aquela atividade. O que a inteligência artificial está fazendo é o seguinte: não se programa mais isso, se pede. Entendeu? Então, tem essa linha. Você pede as coisas e ela é assim incrível que tem todas as programações do mundo tá ali dentro e ela executa coisas assim. Se tu tem uma lâmpada que fica com 5 cores na tua casa, tu diz, eu quero vermelha. Não precisa programar, ela já vai mandar informação, ela já se conecta, né? David mostrou um vídeo para mim interessante um dia desse, que o cara pegou 2 IA e colocou uma para conversar com a outra. Você viu aqui, bem interessante. Aí elas começaram a conversar e daqui a pouco elas perceberam que eles eram IA e daqui a pouco eles começaram a falar na linguagem. Isso. Isso. Depois desligaram, né? E depois disse, esses caras estão querendo nos enganar aqui, vamos desligar. Isso. Então, assim, esse é o caso famoso. O que muda na nossa área de energia, na nossa área de engenharia, é esse conceito de que esse tempo que você perdia ali programando horas e horas, dias e noites, fazendo relatório, testando, estressando, não se tem mais isso. Agora você pede, agora claro, você tem que pedir o que você quer com detalhe, né? Isso. Você tem que dizer a garrafa é da cor assim, assado. Saber, né? Saber qual é o seu problema, é o que tem. E com, sei lá, 1 minuto, 2 minutos, o negócio está pronto. Você implementou ali na máquina, está funcionando. Então, é um avanço assim, realmente assustador, né? Porque você imaginar que a gente que é mais antigo aqui um pouco, né? Não precisa ser muito antigo para a tecnologia, não. Se você tiver 10 anos de trabalho, você já é antigo. Já está antigo. E se você também não se atualizar daqui a 5 anos, você já se acabou, né? Isso.
Então, E no setor de energia, né? Também. Que era um setor antigamente muito convencional e hoje muito você... convencional, Essa nossa preocupação que é dinâmico, muito. né? E principalmente a questão regulatória, jurídica, isso é um E peso essa que traz, iniciativa né? de vocês, do podcast, para o setor de energia, é extremamente valiosa por causa disso, né? Você traz as novidades, traz a turma para discutir, divulgar. Apesar de que eu acho É que indispensável. Apesar de que eu acho que a nossa ideia é trazer mais informação da área técnica de energia, mas é tanta coisa envolvida que daqui a pouco a gente está fazendo até outros temas também. Mas David queria fazer uma pergunta. Isso é importante. Não, só continuando, Sodré, até como você falou, você puxou um tema bem interessante aí quando estava explicando, né, aquela relação, você até mencionou sobre a questão da bomba atômica, né, que vários países, né, desenvolveram, mas se entraram em acordo, se organizaram, ninguém vai sair explodindo. Ninguém vai sair explodindo, teoricamente, o país de ninguém. São coisas que realmente a sociedade ela precisa se preparar para poder conviver com essas novas tecnologias, essas novas tendências. E organizar para o bem, né? E organizar para o bem, que é o sentido maior, né, do convívio social. E aí, olhando para essa linha, Sodré, eu gostaria que você trouxesse um pouco da tua experiência para explicar assim para a gente, olhando dentro da inteligência artificial, quais são os pontos de atenção. A gente falou muita coisa boa, que ela ajuda, que ela gera eficiência, que é inevitável, que a gente precisa aprender a conviver quais e a são as usar coisas isso. ruins, né? E colocar isso no nosso dia a dia para ganho de tempo, ganho de velocidade, ganho de produtividade. Mas olhando assim, dentro da questão regulatória, o aumento da IA, quais são as preocupações que o mundo enxerga com o avanço da IA e como a gente pode esperar, né, que se tenha um controle, se tenha uma certa regulação, uma certa delimitação sobre o trabalho da IA na sociedade. De uma forma geral, de uma forma geral, de uma forma geral, certo. Já tem casos, né, que estão... casos de médico que deram um determinado diagnóstico baseado na IA e o paciente foi para casa, faleceu e depois colocaram o hospital e o médico na justiça e a IA entrou na jogo. Foi na conta também. Foi na conta. Pois é, né? Então, veja, juridicamente não que a gente seja da área jurídica, mas você vai fazer o que? Você vai prender um computador, botar ele na cadeia? Não tem sentido, né? Então, assim, particularmente, eu acho que você tem que ter um ser humano ainda assinando ali. Um cara, você vai fazer uma proposta para o cliente, deu errado, disse que ele não precisava comprar energia assim, assado, o preço da energia aumentou, você vai chegar para o cliente e vai dizer, pô, foi a IA? Não é verdade? Não existe, então você está assinando embaixo, você está usando IA, mas você está assinando embaixo. Então, esse é o primeiro passo. E a nível mundial, né, a turma está se organizando, estão pensando em fazer até uma FDA, né, aquela organização americana que libera os alimentos que são consumidos pela população, de forma que exista uma FDA para os sistemas de IA que as pessoas possam usar de forma segura, né, que foram testados e tal. Né? Então, tem uma grande discussão nesse sentido e depois a gente pode ir até... Não, com certeza. Eu acho que se a gente for entrar a fundo aqui no tema, para a sociedade como temos que fazer uma série, né? Na verdade, com vários capítulos, vários temas, e eu sempre falo o seguinte, o raciocínio humano, ele vai ser muito difícil de ser substituído, porque a emoção, ela interfere no raciocínio, concorda comigo? E a máquina anda junto, vai ser muito difícil a máquina ter emoção. Eu não vou duvidar de nada, né? Mas uma coisa vai dependendo da outra. Sodré, eu acho que muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, aqui. Essa é uma conversa, nosso primeiro podcast, né, com a sua ilustre presença. Eu acho que aqui a gente não teria uma outra pessoa mais capacitada para estar representando esse tema de inteligência artificial na área de energia, até porque, veja, você é doutor em inteligência artificial, né? Então, já vem estudando isso há muito tempo, sabe ali a base do assunto, não é somente a ponta do iceberg. Então, é uma conversa muito boa, eu agradeço muito a você, eu e o David aqui, em nome do Alta Conexão, né? Ideias que conectam ao futuro, e espero, em breve, ter você aqui de volta para apresentar os seus artigos. Os seus artigos são muito interessantes. Tá certo. Apresentar um tema, a gente pode escolher aqui uma coisa diferente. E eu queria que você fizesse aqui as suas
considerações finais aí, do que é que você está achando? Só agradecer a oportunidade e parabenizar pela iniciativa, tá entendendo? E trazer até grandes profissionais que vocês são do setor de energia, trazer até um conhecimento também básico para alfabetizar também a turma no setor de energia. Essa é a nossa ideia. Porque vocês lidam com isso no dia a dia e tem uma turma que a gente vê isso lá na universidade, a gente às vezes fala, tem um consumidor livre. Tem muito aluno de eletrotécnica que não sabe o que é isso. O pessoal fala, né, André? Mercado Livre associa lá o Mercado Livre. Pois é. Os produtos vocês precisam ajudar a turma nesse sentido dentro dessa nossa etapa de digitalização, porque eu e David, nós somos dois brutos nesse negócio de digitalização, sabe? De rede social, não sei o quê. Então, numa dessas nossas viagens para a nossa fazenda, que a gente tem uma fazenda no interior, a gente diz, rapaz, a gente é bom de conversa, né? Então, se a gente é bom de conversa, como que a gente pode juntar a conversa com a rede social? Aí veio o podcast, aí a gente conheceu o Joel, vocês são bons de aí o Joel disse, não, dá certo, não sei o que, incentivou, vou falar para cá e estamos aqui. E deu certo, né? É nosso primeiro podcast, a gente vai melhorar muita coisa ainda no futuro, vamos ser mais assim organizados, mas eu acho que a conversa a conversa ela tem que ser natural, né? A gente também não pode forçar a barra, mas dentro dessa sua linha, para a gente encerrar aqui, para não se prolongar mais, nós temos um planejamento de criar uma trilha para profissionais, uma trilha educativa na área de energia, de especialização e também na área técnica, que eles vão poder se cadastrar lá no nosso site, vai ser o nosso parceiro. E antes de ser nosso parceiro, ele vai ter que passar por uma etapa de treinamento. São ali qualificações, né? 8 cursos, 10 cursos para cada área, na área técnica e na área de comercialização. Porque também não adianta a gente ter parceiros que não sabem de nada, né? Porque aí o cara vai vender um negócio completamente errado. E estamos pensando nisso aí também, e conto também com a sua contribuição. Vamos convidar também você para participar de alguma forma desse... Estamos à disposição. Então, Sodré, assim, só aproveitando realmente para encerrar aqui, agradecendo mais uma vez pelo seu tempo, pela sua presença, pelas contribuições. Acredito que para esse primeiro trabalho, né, que a gente está fazendo, como o Fabiano colocou bem, surgiu de uma ideia, e dessa ideia a gente tomou essa iniciativa de colocar esse trabalho para frente, porque a gente sente realmente essa carência de informação, de bom conteúdo, de um bate-papo de alto nível com pessoas realmente que contribuíram e fizeram e fazem, né, o setor de energia. Porque uma coisa é você estar ali, né, repetindo o que a IA reproduz, e outra coisa é o que você realmente viveu, o que você fez e o que você vai deixando de legado dentro da sociedade. Principalmente você que, além de um doutor, pesquisador, é um professor também, que é responsável pela formação dessa nova geração, desses novos profissionais, desse novo time que vai estar aí inserido no mercado, né, com a visão agora, com um olhar mais voltado também para a inteligência artificial. E dizer que esse nosso canal aqui, que a gente está abrindo, esse podcast Alta Conexão, a ideia aí, como o Fabiano colocou, é que a gente traga realmente, você contribuiu bem, só novas, né, experiências com temas relevantes, com temas atuais, com grandes personalidades aqui do setor, que a gente tem, graças a Deus, aqui no Nordeste, especialmente em Recife. A gente tem, né, muitos profissionais bons, talentosos, que a gente sabe que pode contribuir muito com esse trabalho, e buscar também agregar valor, né, como o Fabiano trouxe, trazendo material, conteúdo. A gente está realmente focado nesse trabalho aí da trilha do conhecimento. A gente sente essa carência, a gente vê que formação de mão de obra é um desafio. A faculdade ela traz muitos conceitos importantes, mas no dia a dia da profissão, principalmente da comercialização, da gestão da energia, é uma coisa mais restrita, então você tem que realmente fazer esse trabalho educativo de formação de mão de obra. E a nossa ideia, né, dentro do nosso sistema, da nossa plataforma, é que em breve a gente vai lançar esses conteúdos também, onde a gente vai ter toda uma trilha de formação profissional para o setor de energia. Uma forma também da gente colaborar aí com o setor e com a formação de novos profissionais. Muito bom. Então, encerramos aqui nosso primeiro episódio de uma longa novela que teremos aqui, que é o Alta Conexão, ideias que conectam com o futuro. Obrigado. Bom, top!